Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a agência de classificação de risco Fitch, uma das mais conceituadas do mundo, elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB. Essa mudança na classificação significa que a economia do país está menos vulnerável, o que pode atrair mais investimentos. Após a divulgação da nota, o mercado financeiro reagiu, o dólar caiu e a bolsa subiu. Na educação, o Ministério da Saúde anunciou a retomada do programa Saúde na Escola. Com isso, estudantes do ensino básico do país vão voltar a ter aulas sobre saúde sexual e saúde reprodutiva. E no mundo da música, a cantora Sinéad O'Connor morreu hoje, aos 56 anos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Eu começo novamente esse episódio trazendo atualizações para você sobre o caso Marielle. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que novidades do caso vão ser divulgadas nas próximas semanas, em novas fases da operação da Polícia Federal. Os desdobramentos, segundo o ministro, devem vir a partir de outros depoimentos de Elcio de Queiroz, o ex-PM que confirmou nesta semana, após 5 anos, a participação no assassinato da vereadora. Segundo o ministro Flávio Dino, outros detalhes dos depoimentos ainda não foram revelados e ele disse que houve uma virada de chave no caso, porque até então, mais de 5 anos depois do crime, não tinha uma materialidade contra os suspeitos. Flávio Dino rebateu as críticas de opositores que compararam o uso de uma delação premiada no caso Marielle à Operação Lava Jato. Então há agora materialidade e autoria fixadas e, evidentemente, há outros fatos novos que vão surgir nas próximas semanas a partir do conteúdo dessa delação. E há a prova de corroboração. Ou seja, ele disse, pegamos um táxi. A polícia vai lá e verifica que de fato ele pegou o táxi e aí produz a prova autônoma, documental, de que ele pegou o táxi. Então é muito diferente. Hoje, em entrevista à CBN, Procurador-Geral de Justiça do Rio, Luciano Matos, disse que, com as novas provas produzidas, ele espera que os mandantes do crime sejam descortinados. O Procurador-Geral falou também que a delação de Elcio de Queiroz e o surgimento de novos personagens nas investigações trazem a possibilidade de que outros suspeitos façam delações e se chegue aos responsáveis por encomendar a morte da vereadora. Essa delação do Elcio, com esse novo arcabouço de provas, com tudo isso que está acontecendo, evidentemente há uma possibilidade de surgirem novas delações, de surgirem novos depoimentos. A figura do Macalé, com o Maxwell, com esses dados da delação, com as novas provas que foram reunidas, permitirá essa abertura do caso, né? E também de novos participantes, de novas pessoas que estão envolvidas, inclusive dos mandantes, de contratantes, enfim. Tudo isso pode ser agora descortinado a partir dessas provas que estão surgindo. Recapitulando a história para você, a vereadora Marielle Franco, ela foi executada em março de 2018. Nesse momento, já se sabe que foi Rony Lessa quem fez os disparos. Elcio de Queiroz, que é o delator, dirigiu o veículo usado no crime. Outros 2 personagens importantes nessa história surgiram agora. O Maxwell Correia, o Suel, que monitorou a rotina de Marielle, e também Edmilson Macalé, que seria o intermediário com os mandantes do crime. Suel foi preso na segunda-feira, já Macalé foi executado em 2021. Ele tinha envolvimento com o jogo do bicho e também com a milícia. E a morte dele ainda é investigada, mas chama a atenção dos delegados que, à época, Macalé tenha sido assassinado com tiros a queima-roupa.
Além disso, nenhum pertence dele foi levado, nem mesmo a arma que o homem carregava. Diante dessas novas provas disponíveis neste momento, o procurador Luciano Matos não descartou, durante a entrevista, que o julgamento dos principais envolvidos aconteça ainda neste ano. Hoje, o jornal O Globo divulgou um outro exemplo de novas provas que surgiram sobre esse caso nos últimos meses. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que foi preso na segunda, suspeito de envolvimento na morte de Marielle, movimentou valores incompatíveis com o salário dele. Um levantamento de informações da Polícia Federal, feito com base no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostra que o registro de entrada e saída de cerca de 6,4 milhões de reais entre 2019 e 2021 aconteceram nas contas bancárias dele. Parte do valor foi movimentado por uma empresa vinculada a Maxwell, criada após o crime, em apenas 3 meses. Maxwell é considerado pela Polícia Federal um comparsa do ex-PM Rony Lessa. Para você ter uma noção, Maxwell ganhava R$10 mil por mês como bombeiro e ele fez, entre 12 de março de 2019 e 13 de outubro de 2021, pagamentos no valor de R$567 mil. Nesse mesmo período, ele recebeu R$569 mil em sua conta bancária pessoal, segundo esse relatório. E no total, a movimentação chega a mais de R$1 milhão, valor que, de acordo com a PF, é incompatível com o salário dele como servidor. Para fechar aqui o assunto sobre esse caso, o ex-PM Elcio de Queiroz, que admitiu em delação envolvimento no assassinato da vereadora, ele foi transferido na noite de ontem para a ala de segurança máxima de uma das unidades prisionais do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Elcio estava preso na Penitenciária Federal de Brasília desde junho desse ano, antes de firmar o acordo de delação premiada. A transferência de Elcio para uma unidade de prisão estadual faz parte do acordo de delação premiada que foi acordado com o ex-PM e aprovado pela Justiça. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede de concessionária, gerando aí créditos que poderão ser usados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça mais as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu vou falar para você de educação e saúde agora, porque tem novidades na área. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou a retomada do programa Saúde na Escola, que é uma política que começou em 2007 em conjunto com o Ministério da Educação. Com isso, agora, estudantes de ensino básico do país vão voltar a ter aulas sobre saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção de HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Segundo o Ministério, 99% dos municípios aderiram ao programa e eles vão receber recursos para materiais e também equipes. A expectativa do Ministério da Saúde é atender mais de 25 milhões de crianças e adolescentes. Esse programa também deve trabalhar atividades de prevenção de violências e acidentes, saúde mental, promoção da cultura de paz
e direitos humanos. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos, os indicadores do programa foram reduzidos apenas a pautas sobre alimentação saudável, prevenção de obesidade e promoção da atividade física. E com a retomada, todas as temáticas previstas vão poder ser desenvolvidas. Sobre este assunto, em entrevista à Globo News, o ebiatra Felipe Fortes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falou sobre a importância desse tipo de educação na escola. Só para te esclarecer, ebiatra é um especialista em adolescentes. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que educação sexual para crianças e adolescentes não é falar sobre sexo. Absolutamente não. Educação sexual nas escolas significa proteção. Então, quando a gente fala sobre educação sexual para crianças e adolescentes, a gente vai falar sobre corpo, sobre prevenção de violência, sobre higiene, sobre promoção de saúde. Então, educação sexual nas escolas promove saúde e previne agravos. Agora trago atualizações sobre o caso da morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli. A polícia ainda não definiu uma data para o depoimento do homem que é apontado como responsável por arremessar a garrafa que levou a palmeirense de 23 anos à morte. O torcedor flamenguista ele foi exonerado hoje do cargo de diretor de escola municipal que ocupava no Rio de Janeiro e ele foi afastado das funções de professor. Ele era servidor concursado da Secretaria Municipal de Educação do Rio e, apesar de ser afastado, ele ainda não foi exonerado do cargo de professor porque ele precisa ser condenado pela Justiça. O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, lamentou o caso e diz que a conduta dele não reflete a postura dos demais profissionais do setor. Crime lamentável, e se realmente esse acusado tiver cometido esse crime, a gente lamenta profundamente que um professor tenha cometido algo assim. Obviamente não representa essa classe tão importante do nosso país, que trabalha diariamente para promover uma cultura de paz nas nossas escolas, harmonia na nossa sociedade. Então, que a polícia possa trabalhar esse caso com o máximo de severidade possível, para que a gente possa ter as respostas. Hoje foi adiado o depoimento de Jonathan Messias Santos da Silva, que estava previsto para acontecer nesta quarta-feira. Jonathan está preso em São Paulo, mas como os advogados dele estão no Rio, uma nova data vai ser marcada para que ele seja ouvido. Na economia, hoje teve uma boa notícia para o Brasil, porque a agência de classificação de risco Fitch, uma das mais conceituadas do mundo, elevou a nota de crédito do nosso país de BB- para BB, uma perspectiva estável. Essa mudança na classificação significa que a economia do país está menos vulnerável, o que pode atrair mais investimentos e também o Brasil pode pegar empréstimos. O Brasil estava com essa nota BB- desde 2018 por causa de crises em contas públicas. Segundo o comunicado da agência de risco, a atualização da nota do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que esperado em meio a sucessivos choques nos últimos anos. Após a divulgação da nova nota do Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a avaliação. Haddad disse que antes a crise era reflexo da crise política e que agora a mudança se deu por causa da harmonia entre os poderes. E eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Eu fico muito feliz de, em 6 meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades e eu reputo esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer. O ministro ainda fez questão de agradecer nominalmente os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, porque os dois também trabalharam
para que as reformas que o governo se propôs a aprovar, como a reforma tributária, passassem no Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou que se o Copom não baixar a taxa de juros na reunião da semana que vem, o Banco Central vai surpreender não só o Brasil, mas também o mundo. Lembro você que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, está em 13,75% ao ano. E desde o início do governo do presidente Lula, ele pressiona o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para reduzir esse percentual. Haddad disse em entrevista ao portal Metrópolis que se a taxa não for reduzida, o Banco Central vai remar em direção ao desequilíbrio, ao contrário do Ministério da Fazenda, que busca o equilíbrio fiscal. Porque não acontecer nada na próxima Copom vai surpreender o mundo, não vai surpreender o Brasil, vai surpreender o mundo. Um país que está com inflação menor do que a americana, menor do que a europeia, praticar uma política monetária dessa, assim, qual é o sentido, qual é o objetivo disso? Você vai começar a erodir o trabalho que a Fazenda está fazendo. A Fazenda está remando na direção do equilíbrio e a política monetária vai estar remando na direção do desequilíbrio. Essas coisas têm que se ajustar. Haddad também disse que há espaço para a queda de juros e que essa diminuição vai ajudar a questão fiscal. Ele ainda reforçou que a estimativa do mercado é de uma redução da queda de juros de 0,5% e disse que, às vezes, parece algo pessoal o Banco Central manter pela segunda vez consecutiva a taxa de juros em 13,75%. Haddad enfatizou que a expectativa mínima do Ministério da Fazenda é que a taxa de juros fique na base das projeções do mercado, que é de 12%. Aproveitando que eu estou aqui na economia, hoje saiu também uma decisão importante que refletiu aqui no mercado financeiro. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou os juros do país em 0,22 ponto percentual. Com isso, o índice passa para uma faixa de 5,25% a 5,50%. Esse é o maior nível atingido desde 2001, ou seja, há 22 anos. Nos últimos meses, a instituição financeira vem aplicando sucessivas altas na taxa básica de juros dos Estados Unidos para conter a elevação da inflação do país e mantê-la dentro da meta, que atualmente está em 2%. Essas duas informações que eu contei para você agora, como, por exemplo, a nova classificação da nota do Brasil e também o aumento de juros nos Estados Unidos, refletiram no mercado financeiro brasileiro. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, fechou o dia em alta de 0,45%, maior patamar em 2 anos, fechando o dia aos 122.560 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,45%, cotado a R$ 4,728, que é o menor nível do ano. Já o euro fechou o dia também em baixa de 0,76%, cotado a R$ 5,246. No noticiário internacional, a presidente do Banco dos BRICS, a brasileira Dilma Rousseff, sim, ela mesma, a ex-presidente, se reuniu hoje com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, lá em São Petersburgo, na Rússia. O Banco do BRICS é o banco do grupo que reúne o Brasil, a Rússia, a China e a África do Sul. E esse encontro aconteceu após o início das atividades de um encontro de líderes da Rússia e de países da África. Após o encontro, o banco informou que não vai financiar novos projetos na Rússia por causa das sanções internacionais relacionadas à guerra com a Ucrânia. Dilma Rousseff também vai ter uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para discutir a próxima cúpula do BRICS, que está agendada para acontecer entre os dias 22 e 24 de agosto deste ano, lá no país africano. Ainda no noticiário internacional, hoje, o cientista britânico Jim Scare foi eleito para a presidência do IPCC, que é o painel intergovernamental das Nações Unidas, que é reconhecido mundialmente como a fonte mais confiável de informações sobre as mudanças do clima. Ele vai ocupar o cargo pelos próximos 5 a 7 anos.
A cientista brasileira Thelma Krug chegou na última rodada da eleição com um colega britânico, mas ela não conseguiu se eleger. Além de Skea, ela competia com outros 2 candidatos. A brasileira ela integra o painel há 21 anos e era vice-presidente do órgão desde 2015. E também é uma das cientistas do clima mais renomadas do mundo. A candidatura dela tinha amplo apoio do governo brasileiro e, se fosse bem sucedida, seria a primeira mulher e a primeira pessoa latino-americana a presidir o órgão da ONU. A brasileira teve 69 votos e o britânico recebeu 90 votos. Ainda no noticiário internacional, você lembra da série House of Cards da Netflix? Então, o ator principal da série, o Kevin Spacey, de 64 anos, foi inocentado hoje pela justiça da acusação de agredir sexualmente 4 homens. Os homens, com idades entre 30 e 40 anos, acusavam Kevin Spacey de cometer uma agressão entre 2004 e 2013. Kevin Spacey enfrentava 12 acusações, incluindo atentado ao pudor, agressão sexual e também ele respondia o crime de envolver uma pessoa em atividade sexual com penetração sem consentimento. Essa acusação poderia render uma prisão perpétua ao ator. O julgamento aconteceu em Londres e os 12 jurados decidiram então pela inocência dele. De acordo com a imprensa britânica, Kevin Spacey foi às lágrimas ao ouvir o veredito. O ator, que já ganhou 2 Oscars, sempre se declarou inocente e diz que pretende retomar a carreira após o julgamento. Essa é a segunda vez que o ator é declarado inocente. Em outubro do ano passado, o Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, inocentou o astro de uma acusação de abuso sexual feita pelo também ator Anthony Rapp. Após 90 minutos de deliberação, o júri do tribunal americano concluiu que Spacey não molestou Rapp quando ele tinha 14 anos, durante uma festa em 1986. Essa decisão encerrou o julgamento da primeira acusação movida contra Spacey no auge do movimento Me Too. À época, a denúncia de Rapp gerou a demissão do astro da série House of Cards e despertou inúmeras outras acusações de assédio sexual e moral contra ele. No esporte, o 7º dia de Copa do Mundo Feminina terminou com 2 seleções que já garantiram vagas nas oitavas de final. Com as vitórias conquistadas nesta quarta-feira, Japão e Espanha carimbaram as vagas do Grupo C para o mata-mata da competição. As japonesas abriram a rodada na madrugada e bateram a Costa Rica pelo placar de 2-0, chegando aos 6 pontos. A Espanha, na sequência, goleou Zâmbia por 5-0 e também manteve o 100% de aproveitamento depois de 2 rodadas. Espanha e Japão agora vão disputar o primeiro lugar da chave na próxima segunda-feira, a partir das 4 horas da manhã no horário de Brasília. Ainda nessa quarta-feira, o Canadá venceu a Irlanda por 2-1 e conquistou o primeiro trunfo na competição. Esse resultado eliminou as irlandesas e deixou as canadenses na liderança do Grupo B, jogando a pressão para a Austrália e Nigéria, que se enfrentam nesta quinta-feira. A cantora Sinéad O'Connor, dona desse hit que você acabou de ouvir, morreu hoje aos 56 anos. A cantora irlandesa ganhou fama internacional em 1990 com um cover de Nothing Compares to You, do cantor Prince. A causa da morte não foi divulgada. A família e também os amigos informaram que estão devastados e pediram privacidade nesse momento tão difícil. No ano passado, a cantora passou por um trauma pessoal quando ela perdeu o filho, Shane O'Connor, de apenas 17 anos, que foi encontrado morto na Irlanda. Durante a carreira, a cantora ficou famosa por suas opiniões veementes sobre vários temas, como os direitos da mulher e os abusos cometidos por integrantes da Igreja Católica. A popstar irlandesa já falou diversas vezes também em público sobre o enfrentamento contra a depressão.
Na parte artística, ela ficou aclamada pela crítica em seu primeiro álbum, o The Lion and the Cobra, em 1987. Mas a fama mundial veio mesmo, como eu contei pra você, com a música Nothing Compares to You. Essa balada chegou ao primeiro lugar em vários países, incluindo os Estados Unidos, e em 1990 a música foi eleita pela revista Billboard como o single número 1 daquele ano. Nothing Compares to You foi o único grande sucesso dela. A cantora lançou 10 álbuns em 37 anos de carreira, incluindo discos dedicados a canções tradicionais irlandesas, a clássicos do jazz, ao folk rock e também ao reggae. A cantora deixa 3 filhos. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away these blues, 'cause nothing compares to you. E ao som da música Nothing Compares to You que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais! Nothing can